Você está se programando para poder migrar para a Espanha e está se perguntando que cidade escolher? Vem comigo que eu vou te contar algumas coisas que eu aprendi ao longo desses 11 anos morando aqui. Eu sou Amanda Calil, sou advogada de imigração e professora de Direito na Universidade Espanhola e há quase 11 anos moro na Espanha e conheço gente da Espanha inteira, visitei já muitos lugares e aprendi determinadas coisas a respeito ao lugar onde a gente escolher para viver. Eu moro em Sevilha, mas eu não escolhi Sevilha, Sevilha me escolheu. Inclusive eu tenho 99 coisas boas para falar sobre Sevilha, mas tenho uma muito ruim, que é o calor. E é exatamente por aí que eu vou começar a te contar como escolher a cidade onde morar. Sevilha é tão quente que a gente teve que colocar um parasol para as plantas, para o meu jardim, para que elas tivessem um pouco mais de sombra e não morressem todas, porque mais da metade do meu jardim morreu. Tão quente que esse ano, em onda de calor, a gente teve temperaturas de 52 graus. E durante a noite, de madrugada, 35 graus. Às vezes é tão quente que é complicado a gente, inclusive, abrir a porta de casa, porque o vento que corre também é muito quente. Várias pessoas morrem na Europa todo ano pelas ondas de calor. Então, se cidades que normalmente não fazem calor, nas ondas de calor são insuportáveis, imagine cidades como Sevilha ou Córdoba, que normalmente já são muito quentes no verão, quando chega essas ondas de calor, é muito perigoso. Então, esse é o principal ponto na hora de você escolher. O clima. Qual é a contraposição de Sevilha? A contraposição é Oviedo. É a capital do Principado de Astúrias e ali, inclusive, tem uma brincadeira dizendo que o pessoal de lá diz: calor? O que é isso? E efetivamente é uma zona de muita chuva e de uma temperatura extremamente amena durante o verão. Se você ainda não está inscrito nesse canal, corre para se inscrever. Se a gente fala do sul no verão com muito mais calor e o norte bastante ameno durante a temperatura do verão, que é o caso da Astúrias, Galícia, La Rioja, País Basco, a gente também tem uma temperatura razoavelmente agradável em todo o leste espanhol. A gente está falando de Barcelona, Alicante, Valência, Murcia, Almeria. Essas regiões que estão localizadas no leste, no mar, praticamente quase todas delas têm uma costa muito bonita, são temperaturas agradáveis, chegando mais a calor e que a maioria dos brasileiros escolhe exatamente por encontrar uma temperatura muito boa durante o verão e amena durante o inverno. Mas você tem que ter cuidado, porque Almeria, por exemplo, não é só a cidade de Almeria, é uma região. E na região tem clima desértico. Inclusive, muitos filmes de faroeste dos Estados Unidos se gravaram aqui na região de Almeria por causa dessa zona desértica. Se você está buscando uma zona tropical e que aguente a mesma temperatura durante todo o ano, a gente poderia falar das Ilhas Canárias. Ainda que não estejam localizadas na península, são ilhas que têm uma temperatura de 25 graus ao longo de todo o ano. Mas cuidado, se você tem medo a vulcão, não é uma boa opção. Essas ilhas são todas vulcânicas. Inclusive, há mais ou menos 2 anos, uma delas, a Ilha de Palma, o vulcão entrou em erupção, causando um desastre ecológico, patrimonial e de vidas bastante grande. Falando de ilhas, vamos para a outra ponta, as Ilhas Baleares. Não precisa falar nada sobre Ibiza e Maiorca, né? Sim que precisa. Lá também faz frio. Muita gente acha que as Ilhas Baleares acontece a mesma coisa que as Ilhas Canárias. Só que o que as pessoas esquecem é que as Ilhas Canárias estão a 2.000 quilômetros da península e as Ilhas Baleares estão pegadinhas na península. Isso significa que no inverno, o clima das Ilhas Baleares também é frio. Inclusive em Ibiza e Maiorca faz bastante frio no inverno, tá? Mas tem a contraposição do verão, que faz uma temperatura, coisa mais linda, o lugar mais lindo que eu já vi na vida é Maiorca. Se você gosta de chuva, vamos falar do norte, especialmente a estrelinha das chuvas, que é a Galícia. Famosa pelas incessantes chuvas durante todo o ano, inclusive no verão, a Galícia tem um clima bastante ameno no verão e um clima bastante complicado no inverno. É chuva para não acabar mais. Se você é do tipo que adora uma garoa, a Galícia é o seu lugar. E eu sei que você está se perguntando, Amanda, e a capital? E Madrid? Então a gente tem que falar sobre o centro da Espanha. Madrid está situada praticamente no centro. Não exatamente geograficamente falando, mas sim tem uma temperatura de centro. O que isso significa? Madrid está em uma meseta. Isso significa que é um espaço muito reto que está no alto. E isso faz com que Madrid tenha uma temperatura, ao meu ponto de vista, bastante desagradável. Muito calor no verão, muito frio no inverno. E se você gosta de frio de verdade, se você é daquele tipo que tá desejando muito frio, muito frio, você tem que ir para Sória. É uma das cidades mais frias da Espanha. E também você pode escolher cidades que estão ali pelaquele miolo, como León, Valladolid, Salamanca. São regiões que são bastante frias no inverno e que tem uma temperatura no verão de normalmente 30 e poucos graus, considerando os dias que faz essa onda de calor, que aí toda a Europa sofre, inclusive cidades bastante frias, sofrem
sofrem com as ondas de calor do verão europeu. Mas no inverno, nessas cidades, a gente tá falando de talvez menos 20 graus. Uma coisa importante que você não pode esquecer é que a Espanha tem 2 cidades localizadas na África. São cidades satélites da Espanha que estão localizadas no norte da África, Melídia e Ceuta. Geograficamente fazem parte do Marrocos, mas realmente, politicamente, são parte da Espanha, são territórios espanhóis. Essas 2 cidades têm temperaturas da zona onde elas estão, então a gente está falando de uma temperatura e de um clima relativo ao Marrocos. Segundo ponto importante na hora de você escolher uma cidade: situação econômica. Quanto você está disposto a gastar, quanto você está disposto a investir ou quanto você está disposto a ganhar nas ofertas de trabalho. Primeiro, se a gente está falando de ilhas, não é a mesma coisa ir para as Ilhas Baleares que para as Ilhas Canárias. As Ilhas Canárias têm um custo de vida muito mais baixo do que as Ilhas Baleares. Além do mais, as Ilhas Canárias também têm um incentivo fiscal da Espanha, porque como estão tão longe da Espanha, se você mora nas Ilhas Canárias, você tem certos incentivos, por exemplo, em viagens, em entradas de lugares e museus e etc, exatamente para poder dar esse plus de todo o custo que você terá por morar a 2.000 quilômetros em uma ilha, a 2.000 quilômetros da Península Ibérica. Se você deseja morar em cidades grandes e famosas como Valência, Barcelona, Madrid, o mais provável é que você tenha um custo de vida também mais elevado. Aluguel em Madrid, por exemplo, a maioria dos aluguéis custa uma média de 2.000 euros se você quer morar na cidade de Madrid. A gente vai diminuindo esse custo à medida que você vai saindo do centro e você vai ficando em zonas mais periféricas, que não significa zonas ruins, sim, que não estão em zonas cêntricas da cidade, ou quando você vai morar em povoados. Por exemplo, um aluguel de um apartamento em povoados ao redor de Madrid podem custar 600, 700 euros sem nenhum problema. Mas se você quer morar em Madrid Centro, a gente está falando de 2.000 euros de aluguel. A mesma coisa acontece com Barcelona. Então, sempre que você decidir ir para cidades maiores, com mais oportunidades de trabalho, mas também com mais gente, é maior o custo. E isso equivale também para tudo, para transporte, para saúde, para mercado. Quanto maior a cidade, maior vai ser o custo para viver nela. Via de regra, o sul é um pouco mais barato do que o norte, mas isso não significa que seja barato, significa que ele é um pouco mais barato. Mas você também vai chegar em Sevilha, por exemplo, e vai encontrar imóveis de 4.000 euros de aluguel. Não significa que tudo é barato, é o lugar onde você se move, é o bairro onde você escolhe morar a cidade. Inclusive em Málaga, a gente tem imóveis de luxo que custa 6.000 euros o aluguel. Então não significa que o sul é barato e o norte é caro. Mas via de regra, utilizando os mesmos padrões, o mesmo tipo de apartamento, o mesmo metro quadrado e etc, o norte da Espanha é mais caro e à medida que você vai descendo, ele vai ficando um pouco mais barato. E o terceiro ponto importante é a personalidade das pessoas que moram naquela região. Igual que acontece no Brasil, uma pessoa baiana não tem a mesma personalidade de uma pessoa do sul do Brasil, ou de São Paulo, ou do norte. A gente tem personalidades diferentes que está relacionado com a própria cultura local. E na Espanha acontece a mesma coisa. Se eu pudesse fazer uma relação de pessoas, lugares, eu diria que o sul da Espanha é o equivalente ao Nordeste brasileiro e que a região central da Espanha é equivalente ao Sudeste e o norte da Espanha é equivalente ao Sul. Mais ou menos, tá? São equivalências que a gente vai fazendo a grosso modo. Mas por quê? O pessoal do sul da Espanha é mais aberto, mais alegre, mais gritão. E o pessoal do centro é um pessoal mais sério, mais vida corrida, mais estresse. O pessoal do norte da Espanha são pessoas mais reservadas, mais fechadas, mais sérias, que não significam que sejam pessoas ruins, nem grossas, nem estúpidas, nem muito menos. Não, não é isso. Simplesmente tem uma forma de se relacionar diferente. E isso influencia. Se você, por exemplo, é do Nordeste, se você é baiano como eu, e chega numa região como o País Basco, pode receber um choque cultural. A forma como falam com você pode falar, nossa, que grosso. Mas ele não tá sendo grosso. É simplesmente a personalidade, a forma de ser que é diferente do que a gente tá acostumado. Existem outros tantos fatores para você levar em consideração. E na hora de escolher uma cidade, é importante você saber que nós não somos árvores. Não temos raízes em nenhum lugar. Se você escolheu a cidade A e no final das contas viu que não se identifica, você se muda e você busca uma cidade melhor. A gente tem que entender e a gente tem que ter muito claro na nossa mente que o objetivo é fazer que a Espanha seja o lar, seja o nosso novo lar. E para isso é importante que a gente tenha consciência de que temos que estar na cidade que melhor se adapte, na cidade que melhor faça com que a gente tenha um processo de imigração leve, tranquilo. No final das contas, se trata de converter as nossas raízes brasileiras em galhos espanhóis, florescer em um novo país. Inclusive, é disso que se trata o meu novo livro, Das Raízes aos Galhos, Como Florescer em um Novo País, onde eu vou te contar todo o processo migratório que eu passei e que alguns clientes também passaram para chegar a converter a Espanha em um lar, para chegar a converter a Espanha em flores lindas, trazendo as nossas raízes brasileiras, plantando aqui para poder dar galhos e flores
lindas. Te convido a ficar atento ao próximo lançamento. O livro será lançado em breve. Foi feito com muito carinho e eu conto contigo. Tchau!